Vamos iniciar agora um novo tópico do estudo do direito tributário brasileiro. Agora nós vamos analisar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós já vimos anteriormente, já estudamos, que o crédito tributário ele é constituído através do lançamento. Para isso, eu me recordo que havia dito a você que iríamos estipular uma linha do tempo da relação jurídico-tributária. Primeiro, nascendo a obrigação tributária com o chamado fato gerador. Mas esta obrigação tributária, ela se transformava em um crédito tributário com o chamado lançamento. Lançamento esse disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que passa a ter uma natureza jurídica, aliás, dúplice. Por quê? O lançamento, ele declara a existência de uma obrigação tributária e também constitui o crédito tributário. A partir do momento que nós temos a constituição do crédito tributário, o fisco ele pode começar a exigi-lo a qualquer momento. Ele pode passar a cobrá-lo a qualquer momento, eis que o fisco passa a ser o credor do crédito tributário. Desta maneira, nós nos deparamos agora com um novo instituto que nasce, que é chamado de suspensão do crédito tributário, ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós sabemos que com o lançamento, o fisco pode começar a exigir, a cobrar o tributo, mas nós vamos visualizar a partir de agora algumas situações que irão suspender a exigibilidade desse crédito pelo fisco. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise com o primeiro slide, acompanhem comigo. Após a constituição do crédito tributário pelo lançamento, consequentemente, torna-se líquida, certa e exigível a obrigação precedente, determinando que o sujeito passivo cumpra a obrigação sob pena da administração tributária utilizar os meios executivos para o recebimento judicial do montante correspondente. Ou seja, com o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Posteriormente, com o lançamento, nós temos a constituição do crédito tributário e a declaração da existência de uma obrigação tributária precedente. Ora, a partir desse momento, o fisco pode começar a exigir a obrigação tributária, exigir o tributo do sujeito passivo, que eventualmente, se não pagá-lo, poderá ter a imputação de eventuais medidas dispostas pela própria legislação tributária. Ou seja, neste momento, após o nascimento do crédito tributário, após a constituição definitiva do crédito tributário, o fisco pode começar a exigi-lo do sujeito passivo, mas como mencionei, algumas situações suspenderão esta exigibilidade. Vamos caminhando até chegarmos nessas situações que levarão à suspensão. Acompanhe comigo. No entanto, há exceções que se suspendem ou que suspendem as medidas de cobrança intentáveis pelo fisco. Os casos estão dispostos no artigo 151 do Código Tributário Nacional, compondo um rol exaustivo ou taxativo. Ou seja, nós temos um artigo 151 do CTN que ele nos traz casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e eles compõem um rol taxativo ou exaustivo. Qual é o rol disposto no artigo 151? Acompanhem comigo. Diz o artigo 151 do Código Tributário Nacional: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Primeiro, a moratória. Segundo, o depósito do seu montante integral. Terceiro,
as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada ou em outras espécies de ação judicial. E 6. O parcelamento. Vamos reiterar casos importantes dispostos no artigo 151 em um rol taxativo ou exaustivo que levam à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos analisar novamente. Artigo 151 traz para nós os seguintes casos que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Primeiro, a moratória. Em seguida, o depósito do seu montante integral. Terceiro, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Quarto, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E 6. Nos deparamos com o parcelamento. Então vamos analisar agora ainda uma citação de Kiyoshi Harada, né, sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Para Kiyoshi Harada, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é sempre de natureza temporária. A suspensão não importa em desconstituição do crédito, que continua intacto desde a sua constituição definitiva pelo lançamento, notificado ao sujeito passivo. Bom, vamos analisar então as questões que vimos até agora nos slides. Primeiro ponto, nós vimos que o crédito tributário se constitui definitivamente através do lançamento. A partir do momento que nós temos a ocorrência do lançamento, começa o crédito a ser exigível, começa o tributo a ter a possibilidade de ser exigido pelo fisco. Haja vista que passa o crédito a ter caráter de líquido certo e exigível por força do lançamento que o constituiu. A partir do momento do lançamento, o fisco pode exigir o tributo a qualquer momento. Só que, como vimos, o artigo 151, ele nos traz um rol taxativo, exaustivo de causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário quando da sua ocorrência. E nós vimos várias situações, dentre elas a moratória, o depósito integral do montante, os eventuais recursos e reclamações administrativos. Vimos também a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outros processos e até mesmo o parcelamento, que é considerado como uma das causas mais comuns de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas o que é interessante de fato é a citação de Kiyoshi Harada. Kiyoshi Harada fala claramente que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário através das situações explicitadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional revelam situações meramente temporárias. Ou seja, nós não falamos em uma desconstituição do crédito tributário. Nós não falamos numa extinção do crédito tributário, mas em uma mera suspensão, uma mera paralisação na possibilidade do fisco exigir determinado tributo. Ou seja, nós estamos diante de uma situação temporária de suspensão da exigibilidade. Nós não temos, portanto, uma caracterização de desconstituição do crédito tributário. Dando sequência, vamos caminhando para os próximos slides.
Embora suspenso o crédito tributário, a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento, uma vez que a suspensão recai diretamente sobre a exigibilidade do crédito, impedindo apenas a propositura da ação de execução fiscal. Veja que questão importante. Não se fala que são causas de suspensão do lançamento ou de impedimento do lançamento, mas são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejam, causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, o crédito já nasceu através do lançamento. A autoridade fiscal, portanto, ela pode lançar. O que não pode acontecer após o lançamento é a exigibilidade do tributo através da propositura, por exemplo, de uma ação de execução fiscal. Logo, concluindo, mesmo diante das causas do artigo 151 do Código Tributário Nacional, nós não temos, como mencionei, a suspensão ou o impedimento de se realizar a figura do lançamento, ou seja, a autoridade fiscal ela não está impedida de lançar, mas há o impedimento de se exigir o tributo, há o impedimento de se exigir o cumprimento do crédito tributário através em decorrência da vinda dos casos, portanto, de suspensão da exigibilidade constantes no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Bom, vamos à frente, acompanhe comigo um novo slide. Vamos lá. A jurisprudência vem admitindo a realização do lançamento pela administração pública, ainda que exista uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Então é na realidade aquilo que estávamos falando anteriormente, né? Que o lançamento ele não é impedido em decorrência da causa de suspensão. Na realidade, o que se impede é a exigibilidade. O objetivo não é impedir a Constituição, mas sim a própria execução fiscal quanto à contagem da prescrição, enquanto sua exigibilidade encontrar-se suspensa. Bom, meus caros, aqui esse slide ele reflete o posicionamento jurisprudencial que reflete o conteúdo do slide anterior, onde eu havia mencionado que o artigo 151 não traz causas de impedimento de perpetração do lançamento, mas traz à tona o impedimento de exigir o tributo correspondente, o impedimento ou a suspensão de exigir o crédito tributário. Como mencionei, o artigo 151 é bastante claro. Nós temos causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que já nasceu por força do Instituto do Lançamento. Ou seja, o que visa se suspender com esses casos ou essas causas do artigo 151 não é o ato de lançar pela autoridade fiscal, mas é o ato de exigir, de cobrar, através, por exemplo, de uma ação de execução fiscal. Vamos à frente para o próximo slide. O próximo slide diz que, com a constituição do crédito tributário, evita-se a ocorrência da decadência, favorecendo aos interesses fiscais. É importante destacar que a suspensão da exigibilidade do crédito não implica a suspensão do cumprimento das obrigações acessórias, devendo o sujeito passivo cumpri-las independentemente da realização da obrigação principal, conforme preceitua o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Bom, primeira questão que começa a surgir de grande relevância é que com a constituição do crédito tributário através do lançamento, nós temos superada a questão da decadência.
Por quê? Nós sabemos que a decadência é o período que existe para que o fisco, ou período hábil que o fisco possui máximo para efetuar a constituição definitiva do tributo, ou seja, para lançá-lo. Logo, com a constituição definitiva dentro do prazo, está superada a questão da decadência. Mas um outro ponto bastante relevante, explicitado também pelo Código Tributário Nacional, é que, mesmo que nós estejamos diante de uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as causas de suspensão estão intrinsecamente ligadas à obrigação tributária principal, consistente no pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Mas o ônus, a obrigatoriedade decorrente de informar, declarar algo ao fisco, demonstrando, portanto, clara presença de uma obrigação acessória, ela não se suspende com as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, mesmo que a exigibilidade do pagamento de um tributo esteja suspensa por uma das causas do artigo 151, as obrigações acessórias não se suspendem. Continua, portanto, o sujeito passivo tendo a obrigatoriedade de fazer ou não algo em favor da administração pública do ponto de vista de um dever instrumental, como, por exemplo, o encaminhamento de uma declaração ao ente tributante. Então vejam, ponto importante, o que se suspende é a exigibilidade do crédito tributário, pensando uma obrigação tributária principal de pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária. Quando falamos em obrigação acessória, cujo dever é instrumental de informar, de declarar, de um fazer ou de um não fazer, pensando a administração pública ou os interesses da administração pública em relação a este último tipo de obrigação, que são as acessórias, não há, portanto, suspensão. O sujeito passivo continua tendo a obrigatoriedade de cumpri-las. Vamos à frente analisando um próximo slide. As causas de suspensão e extinção do Código Tributário ou do crédito tributário dependem de lei. Então vejam que tanto para termos a suspensão do crédito ou a extinção do crédito tributário, há necessidade que nós tenhamos uma lei obedecendo aqui a reserva legal. Dispõe o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Somente a lei pode estabelecer, inciso 6, as hipóteses de exclusão, suspensão, extinção dos créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Ou seja, vejam que o artigo 97 do CTN, ele é claro ao trazer, portanto, o impacto do princípio da legalidade. Ou seja, somente por lei haverá a possibilidade de termos o estabelecimento de hipóteses de exclusão, suspensão, extinção dos créditos tributários, bem como dispensa e redução de penalidades. Continuando no próximo slide, conforme eu já havia dito, o rol de causas suspensivas do artigo 151 é um rol taxativo. Em todos os casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte faz jus a uma certidão positiva de tributos com efeitos de negativa. É uma certidão de regularidade fiscal. Ponto bastante importante surge nesse momento. Primeiro, vimos o artigo 151 traz a nós um rol taxativo de causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas o ponto mais importante não é esse. É o segundo item desse slide. Nós sabemos que muitas empresas, até mesmo para contratar,
quando nós falamos principalmente na contratação com órgãos públicos através de procedimentos licitatórios, se faz necessária a obtenção das chamadas CNDs, que são as certidões negativas de débito. No entanto, nós temos aqui uma situação bastante peculiar quando nós falamos em empresas que estão com o crédito tributário suspenso por uma das causas do artigo 151. Quando, eventualmente, esta empresa, que é detentora, que essa empresa, portanto, que possui o crédito tributário suspenso por uma dessas causas, necessita de uma CND ou de uma certidão negativa de débitos, obviamente a mesma não será uma certidão negativa de débitos, pois a certidão negativa é apresentada para aquele que não possui débitos tributários. Mas nós teremos a apresentação de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, no caso de empresa que estiver amparada por uma causa de suspensão do crédito tributário disposta no artigo 151, essa causa de suspensão dá ensejo a uma CND que demonstra que existe um débito tributário, mas que o mesmo está em fase de regularização, ou seja, temos uma certidão positiva com efeitos de negativa. Feita essa análise, vamos para o próximo slide. O próximo slide ele já começa a traduzir a nós os casos especificamente de suspensão da exigibilidade. Nós vimos que o artigo 151 ele traz vários casos de suspensão distribuídos pelos seus incisos. E o primeiro caso que estava lá no 151 é a moratória, que passamos a analisar de maneira específica, de maneira pausada, analisando o Instituto e as suas peculiaridades. A moratória, de acordo com esse slide, está regulada de modo exaustivo nos artigos 152 a 155. Sendo que a moratória é uma dilatação legal de pagamento de tributos, submetendo-se, portanto, ao princípio da legalidade. Primeiro ponto, vimos que a moratória possui base legal. Está explicitado lá no Código Tributário Nacional. Mas um ponto relevante para nós entendermos que a moratória ela não é caracterizada como parcelamento, nós veremos isso à frente. A moratória não é o parcelamento de um débito, mas a moratória é a dilatação do prazo para recolhimento. Ou seja, eu quero que o prazo para cumprimento do crédito tributário, da obrigação tributária, seja dilatado, que eu tenha mais prazo para o seu cumprimento. A partir do momento que nós temos vindo à tona a moratória, o crédito tributário a exigibilidade do crédito tributário passa a ser suspensa por força do artigo 151, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então vejam, moratória, espécie de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não é sinônimo de parcelamento. Moratória é dilação ou dilatação de prazo para pagamento do tributo devido. Vamos à frente no próximo slide. Nós temos aqui nesse slide citação de dois doutrinadores tributaristas brasileiros de grande relevância. Primeiro, citação do Kiyoshi Harada e segundo, citação do Paulo de Barros Carvalho. O que dizem esses dois doutrinadores tributaristas sobre a moratória? Para Kiyoshi Harada, a moratória outra coisa não é senão a dilação de prazo de pagamento de tributo com base na lei. Então, para Kiyoshi Harada,
É a moratória simplesmente a postergação de prazo de recolhimento, a dilação de prazo de recolhimento com base em uma lei. Já Paulo de Barros Carvalho diz que moratória é a dilação do intervalo de tempo estipulado para o implemento de uma prestação, por convenção das partes, que podem fazê-lo tendo em vista uma execução unitária ou parcelada. Bom, tanto Kiyoshi Harada como Paulo de Barros Carvalho trazem uma citação uníssona. Para ambos, nós nos deparamos com a moratória sendo caracterizada por uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, que é caracterizada pela dilação do prazo para recolhimento do tributo. Ou seja, percebam que nós não temos vinculação estreita com o parcelamento, embora muito já se confundiu quando analisou-se em conjunto os procedimentos ou as causas de suspensão, parcelamento e moratória. Mas atualmente nós já sabemos e há, portanto, entendimento doutrinário, jurisprudencial nesse sentido, que o parcelamento ele não é moratória ou vice-versa. São casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diversos. E como mencionei, para esses dois doutrinadores tributaristas, a moratória é meramente dilação de prazo para pagamento de um tributo. Vamos à frente no próximo slide. A moratória, ela deve ser concedida através de lei ordinária, permitindo ao sujeito passivo que pague o tributo em cota única ou parcelada, porém de modo prorrogado. Não há necessidade de utilização de lei específica, diferente do parcelamento, que exige lei específica nos termos do artigo 155-A do Código Tributário Nacional. Então vejam, a moratória ela necessita de lei. E não há necessidade que seja uma lei complementar. A moratória ela necessita de uma lei ordinária para a sua perpetração. Só que a partir do momento que nós temos a vinda da moratória, esta moratória ela tem a característica meramente de postergação de prazo para recolhimento, prorrogação de prazo para recolhimento. Bem diferente do que acontece com o parcelamento, até porque, como mencionei anteriormente, nós nos deparamos com o fato que a moratória, para que seja perpetrada, necessita de lei ordinária. Só que não necessita de lei ordinária específica, como ocorre com o parcelamento nos moldes do artigo 155-A do Código Tributário Nacional. Ou seja, moratória, para sua concessão, a necessidade de uma lei ordinária. Para que tenhamos aqui o parcelamento, há necessidade que nós tenhamos uma lei específica, enquanto na moratória não se faz necessário a existência de uma lei específica. Bom, desta maneira encerramos essa parte inicial sobre moratória e aguardo você no próximo bloco para terminarmos moratória e analisarmos mais causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.